Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sob a tua guarda, Santa Mãe de Deus, nos refugiamos. Não despreze nossas súplicas no meio das provações, mas dos perigos nos livra, ó gloriosa e bendita, sempre Virgem. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma noite, meus irmãos, em que estamos unidos para meditarmos sobre a Sagrada Liturgia. É uma graça ter vocês aqui conosco. Nós já estamos caminhando para o final do nosso curso sobre a liturgia. Como foi dito desde o princípio, não é uma formação que pretende esgotar todas as possibilidades de reflexão sobre a Sagrada Liturgia. Nós podemos apenas trabalhar dentro da medida do tempo em que nós temos, dentro das nossas condições, mas é uma introdução para que desperte em cada um dos que assistir a vontade de aprofundar-se mais no mistério do santo sacrifício de Cristo nos nossos altares. Então, é uma alegria ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre a primeira parte da missa explicada. Nós vamos falar desde a procissão de entrada até a oração dos fiéis. Então nós vamos falar dessa primeira parte que nós chamamos de liturgia da palavra. Nós vamos falar brevemente sobre alguns aspectos que sustentam essa liturgia da palavra. Vamos falar da sua importância e como ela nos prepara para a liturgia eucarística. E a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que todas as duas partes unidas, elas são um ato só. Então, um ato de culto único, tanto a liturgia da palavra quanto a liturgia eucarística. Elas são divididas, entretanto elas compõem um corpo único de adoração, um corpo único de ato sacrificial, onde Cristo se sacrifica nos altares por nós. Num primeiro momento, fazendo uma retrospectiva das primeiras aulas, nós falamos sobre justamente esse caráter sacrificial da Santa Missa. Nós falamos na primeira aula sobre nós seres humanos, né? O homem é um ser religioso, é um ser que tem uma propensão sobrenatural a buscar a Deus, porque o homem é saído das mãos de Deus. Então ele possui essa natureza dialogal com Deus e que busca o tempo todo voltar a Ele. Por isso que todas as manifestações culturais ao redor do globo terrestre, em todas as civilizações, a religião foi estabelecida como o fundamento civilizatório, o fundamento que deu origem a todas as culturas. Por quê? Porque o homem tem dentro de si esse aspecto religioso. Então o homem busca de todas as maneiras encontrar uma resposta para a sua vida, o homem busca de todas as maneiras dar sentido para a sua própria vida. Então, em todas as civilizações, a religião foi colocada como pedra de toque cultural a partir do qual o homem construiu tudo aquilo que ele acredita, construiu os mitos fundadores de cada sociedade, porque ele é um homem, porque ele é um ser religioso. Depois nós fomos avançando e falamos sobre o caráter sacrificial de todo o culto que é dedicado a Deus. Nós, seres humanos, temos uma propensão natural a cultuar a Deus através de um sacrifício. Um sacrifício que, ao mesmo tempo, reconhece a superioridade de Deus, reconhece a sua divindade, a sua sobrenaturalidade, e ao mesmo tempo é um sacrifício que substitui e reconhece a nossa culpa diante de Deus. Nós, por sermos criaturas, temos um saldo, uma dívida a pagar para com Deus, e o sacrifício, a natureza do sacrifício, é uma forma de nós saudarmos essa dívida. Então nós falamos sobre esse caráter que todas as religiões possuem de
através da sua forma de cultuar, fazer sacrifícios, né? E nós fomos também avançando sobre a história de Israel e sobre o sacrifício que o israelita oferecia a Deus e qual era o sentido desse sacrifício realizado pelos israelitas a Deus. Nós falamos sobre os sacrifícios pré-pascais, ou seja, quando Melquisedeque, antes ainda, né, o primeiro relato de sacrifício, o de Caim e Abel. Depois nós vamos passar ali pelo sacrifício de Melquisedeque, que foi um sacrifício incruento, sacrifício onde ele ofereceu pão e vinho. Melquisedeque, que era rei de Salém, né? Ele era rei e sacerdote. Rei de Salém, a cidade da paz, ele era o príncipe da paz, uma prefiguração do próprio Cristo. Nós passamos também por Abraão, que foi instigado por Deus a oferecer o seu próprio filho em sacrifício, né, Isaac. E Isaac, carregando o lenho do madeiro sobre os ombros, subiu a cadeia de Moriá, inclusive o lugar onde biblicamente é identificado como a construção do futuro templo de Jerusalém, e também identificado como o Monte Calvário. Isaac, que era o filho único de um pai amoroso, carregou nos ombros o lenho da cruz para ser sacrificado. Então nós também já temos aí uma prefiguração do próprio Cristo, que realizaria um sacrifício perfeito pelo resgate de toda a humanidade. Depois nós temos aí o relato da Páscoa, onde Deus pediu para que os israelitas realizassem um sacrifício de um cordeiro sem mancha, sem mácula, que iria ser tomado como resgate pelos filhos de Israel que estavam cativos no Egito. Então, para o israelita, a sua aliança com Deus passa por esse sacrifício, já que Deus instituiu nessa Páscoa judaica, onde iria ser realizada o êxodo, ou seja, a saída do Egito. Ali Deus estabelece uma condição de aliança para com Israel. Deus diz que era através do sacrifício do cordeiro e através do consumo da sua carne, ou seja, eles precisavam comer da carne do cordeiro, e eles precisavam aspergir seu sangue sobre suas portas, para que eles ali estabelecessem uma aliança com Deus, e essa aliança seria renovada ano após ano. Eles deveriam realizar este mesmo sacrifício para rememorar essa sua saída da escravidão do Egito. Então nós temos aí também já uma prefiguração do Cordeiro Pascal, que foi imolado já não mais pela salvação somente do povo de Israel, mas pela salvação de toda a humanidade. Então, o sacrifício que Cristo realiza na cruz é o sacrifício de resgate, já prefigurado pelo antigo Israel, mas o sacrifício que vai resgatar toda a humanidade. E na última ceia, onde Jesus estabelece a Eucaristia, onde ele oferece um sacrifício incruento do pão e do vinho, ele diz que aquele sacrifício era o memorial, ou seja, não era apenas uma lembrança, não era apenas como se ele estivesse instituindo uma festa simbólica. Ele estava de fato instituindo um memorial, ou seja, nós estaríamos, toda vez que celebrássemos a Eucaristia, rememorando o sacrifício que Cristo realizaria na cruz de uma vez por todas. E esse sacrifício, então, a partir de então, incruento, sem o derramamento de sangue, mas sob as espécies do pão e do vinho, seria o mesmo e único sacrifício que Cristo realizou sobre os nossos altares. Então nós temos que a missa, instituída por Jesus Cristo através da última ceia, é o memorial da sua paixão. Então todas as vezes em que nós celebramos a Santa Missa, nós nos unimos a Cristo no Calvário. A cruz é o altar e Jesus se dá em sacrifício através do sacerdote que, agindo em persona Christi, ele é ao mesmo tempo a vítima, ele é o cordeiro e ele se dá, ou seja, ele oferece por nós através do sacerdote. Então, Jesus é o sacerdote, Jesus é a vítima, Jesus é o altar.
Nós precisamos entender esse caráter sacrificial da Santa Missa para que nós participemos com o melhor fruto da Santa Missa, para que nós participemos com a disposição espiritual necessária para colhermos esses frutos espirituais que vêm do Santo Sacrifício. O Santo Sacrifício da Missa não é uma festa, o Santo Sacrifício da Missa não é nada que não seja o Calvário. Nós precisamos ter isso em mente. É isso que nós vimos através da encíclica Mediator Dei, que o Santo Sacrifício da Missa é o memorial da paixão de Cristo realizado no Calvário. É com esse espírito sacrificial e ritualístico, existe uma linguagem ritual na Santa Missa que nos aproxima com mais fruto do santo sacrifício que Cristo realizou na cruz. E por que era necessário que Cristo morresse na cruz? Eu também falei sobre isso, falei que era necessário essa entrega da própria vida de Cristo para nos salvar, como resgate pelo nosso pecado. Por quê? Uma vez que o homem, com o seu pecado, ofendeu a um Deus que é infinito, o oferecimento da vida desse próprio homem não seria suficiente para saldar essa dívida, muito menos o sangue de bois e carneiros e cordeiros, como então era oferecido pelo antigo Israel. O antigo Israel sacrificava animais como que em substituição à morte que o próprio israelita reconhecia que deveria ter para saldar essa dívida com um Deus que é infinito. Se Deus é infinito, somente um sacrifício infinito poderia saldar a dívida infinita que nós tínhamos. Nós, por sermos finitos, não poderíamos saldar essa dívida. Então o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Logos eterno, Jesus Cristo, ele mesmo se encarna, ele que é Deus, ele assume a nossa natureza e, assumindo a natureza humana, elevando-a à condição divina, ele faz o seu sacrifício, aí sim um sacrifício infinito que seria capaz de saldar essa dívida, saldar este débito para com Deus. Então o santo sacrifício de Cristo está intimamente ligado com a sua encarnação. A encarnação do Verbo é o próprio Deus assumindo a natureza humana. E através da união hipostática, Jesus verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, ele realiza um sacrifício que salda esta dívida para com Deus. Então, a partir do momento em que há o sacrifício único de Cristo no altar da cruz, nós somos divinizados, nós recebemos o perdão. Nós podemos, a partir de agora, ter acesso à plenitude da salvação. Enquanto o sacrifício de Israel era apenas uma prefiguração, era um sacrifício incompleto, ele apenas preparava o caminho para o sacrifício perfeito, o sacrifício de Cristo, ele salda de uma vez por todas as nossas dívidas e nós precisamos acessar esses méritos de Cristo através da participação do seu corpo e do seu sangue. Ou seja, se o antigo Israel precisava comer do cordeiro na Páscoa, precisava comer dos pães ázimos, na festa dos pães ázimos, precisava comer da carne do cordeiro para ter a vida em si, para ratificar a aliança com Deus, nós precisamos comer da carne do Cordeiro, precisamos comer da carne e beber do sangue de Jesus Cristo para termos vida em nós. Como o próprio Jesus disse, eu sou o pão descido do céu. É a minha carne e o meu sangue dados em comida e bebida que são a salvação do mundo. Então, enquanto a salvação de Israel era o sacrifício do Cordeiro, quando eles participavam da Páscoa e comiam do Cordeiro, nós, para garantirmos a salvação agora estendida a todo o mundo, a toda a humanidade, nós precisamos comer da carne e beber do sangue do Cordeiro Pascal, que é Cristo. Então, feita essa introdução do que nós já vimos nas primeiras aulas, nós vamos entrar agora propriamente no rito da Santa Missa. E é interessante nós notarmos que o Santo Sacrifício da Missa ele foi celebrado desde os tempos apostólicos, ou seja, foi o próprio Cristo que na última ceia, estabelecendo a liturgia, ela foi celebrada pelos apóstolos já de imediato. Nós temos
nas cartas de São Paulo, várias demonstrações, inclusive, na verdade, nos próprios Atos dos Apóstolos, né, São Lucas vai colocar que os fiéis, eles tomavam o pão na casa uns dos outros, eles ouviam a palavra e eles se uniam em oração, ou seja, eles já celebravam o rito da Santa Missa desde os tempos apostólicos. São Paulo também, nas suas cartas, já vai trazer exatamente esse conceito de o pão que nós não poderíamos tomar em pecado para que não fosse o pão da nossa própria condenação. São Paulo também já vai trazendo esses elementos acerca da liturgia, e o próprio livro do Apocalipse, ele possui em si uma linguagem totalmente litúrgica. Se nós observarmos a linguagem do candelabro, dos candelabros, do incenso, dos livros, das leituras, das orações, do sacrifício, nós vamos enxergando que o livro do Apocalipse é um grande itinerário ritualístico. A linguagem do Apocalipse é uma linguagem litúrgica e que tem como cume, que tem como ápice exatamente a salvação que nos é dada pelo próprio Cristo. Então nós já temos desde as Escrituras todo o arcabouço que sustenta a origem e sustenta a importância da Santa Missa nas nossas vidas. Então a Santa Missa, ela não foi inventada por qualquer pessoa. Ela foi instituída, ela não foi inventada, foi instituída pelo próprio Cristo. Foi o próprio Jesus quem instituiu a Santa Missa. Nós já temos nos tempos apostólicos esse relato das liturgias que já eram celebradas. E nós temos também, ali no período já dos padres da igreja, né, no primeiro período ali dos herdeiros diretos da herança apostólica, né, são aqueles primeiros sacerdotes, aqueles primeiros padres, presbíteros, que com essa herança dos apóstolos começaram a evangelizar todo o Império Romano, até torná-lo também católico. Nós temos desde esses primeiros relatos como era celebrada a Santa Liturgia. E nós temos um relato de São Justino, ele está aqui no Catecismo da Igreja Católica, é um relato muito interessante, onde São Justino, no ano de 155 depois de Cristo, veja bem, não é o ano 1500 depois de Cristo, é 150 depois de Cristo, ou seja, apenas aproximadamente ali 50 anos após a morte do último apóstolo, né, que foi São João. Nós temos ali já um testemunho de São Justino, onde ele explica para o imperador pagão Antonino Pio o que os cristãos faziam. Ele faz um relato acerca do que os cristãos faziam quando eles se reuniam no dia do sol, né, no dia do Senhor, no domingo, no dia do Domine, no dia do Senhor, no Sunday, né, que até hoje em inglês é o dia do sol. E esse relato do século II, como eu disse, do ano 150, e é uma base para praticamente todas as grandes famílias litúrgicas se baseiam exatamente nessa mesma estrutura. Então nós vamos ver que a estrutura que a missa tem hoje, passadas todas as reformas litúrgicas, alterações e complementações as quais a liturgia passou ao longo dos séculos, a estrutura, o núcleo duro da liturgia, ela permaneceu intacta, ou seja, a celebração da palavra, a exortação feita pelo presidente da celebração e, posteriormente, a grande oração de ação de graças, onde eram oferecidas as espécies do pão e do vinho para, uma vez consagrados, oferecidos como o corpo e o sangue de Cristo aos fiéis. Então vamos ver o que São Justino Mártir falava sobre a liturgia. No dia do sol, como é chamado, reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Leem-se, na medida em que o tempo permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. O que são os comentários dos apóstolos e os escritos dos profetas? Nós estamos falando aqui do que hoje nós compiladamente chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento.
né? Nós temos que ter a consciência de que esses textos, sobretudo os do Novo Testamento, os do Antigo Testamento já estavam compilados, né? Mas os do Novo Testamento eles foram compilados apenas a partir do segundo século da Igreja. Então, as cartas de São Paulo, as cartas dos outros apóstolos, elas foram compiladas já a partir do segundo século, mas aqui São Justino já diz que eles já meditavam sobre esses comentários dos apóstolos, ou seja, essas cartas, elas, apesar de serem dirigidas a uma comunidade de fé nascente, ela também já possuía um caráter universal, um caráter católico, ou seja, as exortações feitas a uma comunidade ou outra eram estendidas a todas, eram extensíveis a todas as comunidades, uma vez que a igreja é universal. Depois, né, depois dos comentários dos apóstolos e dos escritos dos profetas, no Antigo e Novo Testamento, ou primeira e segunda leitura, como conhecemos hoje, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. Isso é o que nós temos hoje? A homilia, né? Após a leitura dos comentários dos apóstolos, dos escritos dos profetas, né? Hoje nós temos a leitura dos evangelhos. Os evangelhos também foram compilados já nesse período, então aqui ele não fala exatamente dos evangelhos, mas os evangelhos já estavam em vias de ser finalizados da sua escrita, né? A seguir, pomos-nos todos de pé e elevamos as nossas preces por nós mesmos, por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos, de fato, justos por nossa vida, por nossas ações, e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Essa aqui é identificada, né, claramente como a oração dos fiéis. A partir do momento em que nós encerramos, que é exatamente o fim da liturgia da palavra, né, desse primeiro momento da liturgia chamado liturgia da palavra, após a leitura dos profetas, após a leitura dos apóstolos, era feita uma grande homilia, uma grande exortação para que os fiéis pudessem imitar exemplos tão notáveis. E a partir da finalização dessa exortação de quem estava presidindo essa reflexão, os fiéis se juntavam e elevavam de pé as suas preces, pela igreja, pelo mundo, por eles mesmos e por necessidades especiais. Então é o que ele está dizendo aqui, já no segundo século da igreja. Nós estamos falando aqui do ano 150, que foi quando Justino Mártir escreveu esse relato, né? Continuando. Quando as orações terminaram, saudamo-nos uns aos outros com o ósculo, né? Com o ósculo da paz. Em seguida, leva-se àquele que preside aos irmãos pão e um cálice de água e vinho misturados, ou seja, o ofertório. Leva-se ao presidente da celebração, ao que preside aos irmãos, o pão e o vinho. Nós temos aqui exatamente o rito, já o início da liturgia eucarística. Aqui nós já temos o ofertório, onde é oferecido ao sacerdote o pão e o vinho para serem consagrados. Ele, né, o que preside os irmãos, os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, no nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças, em grego Eucaristia, que significa ação de graças, longamente, pelo fato de termos sido julgados dignos destes dons. Então olha que belo, né? Após os escritos dos profetas e dos apóstolos, após a meditação acerca desses escritos, após a homilia, após a oração dos fiéis, onde eles rezavam por si, rezavam pela igreja, pelo bem do mundo, pela salvação das almas, eles levavam ao sacerdote o pão, o vinho e a água, e esse sacerdote tomava esses dons e rendia graças, ou seja, Eucaristia em grego, pelo fato de termos sido julgados dignos destes dons. Olha que itinerário belíssimo que São Justino já vai nos trazendo acerca de como a liturgia era celebrada. Terminadas as orações e as ações de graças, todo o povo presente prorrompe numa aclamação dizendo amém. É o grande amém que
que nós rendemos após aquilo que nós comumente chamamos de cânon, né? Depois do cânon bíblico, das orações que o sacerdote faz, todo o povo irrompe em um amém. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados e levam também aos ausentes. É já a distribuição da Eucaristia, a distribuição para que todos pudessem comungar. Então, a liturgia ela se desenrola, ela se desenvolve nessa estrutura onde São Justino, no ano 150, já está nos trazendo aqui todo esse itinerário. Nós temos também nas Escrituras esse mesmo relato, onde o povo se reúne nas suas casas, nos lugares, para celebrar a palavra. Após isso, eles tomam o pão e repartem entre si. Jesus, na última ceia, instituiu a Eucaristia dizendo: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Existe uma cena, inclusive, belíssima, caso você nunca tenha assistido. Provavelmente já tenha assistido, né? O filme A Paixão de Cristo. Uma cena onde, após Cristo ser crucificado, eles estavam no chão. Nesse momento, a cruz estava deitada no chão e Cristo é crucificado no chão. E a cruz é começada a ser puxada através de cordas, e nesse momento onde São João está aos pés da cruz, ao mesmo tempo em que a cruz é elevada do chão, São João se recorda do momento em que Cristo eleva o seu corpo e diz: esse é o meu corpo que é entregue por vós. Então é belíssima essa analogia, na verdade essa rememoração que São João faz do momento em que Cristo é levantado da cruz e do momento em que Jesus levanta o pão e diz: isso é o meu corpo. Naquele momento São João entende, e nós temos, né, esteticamente falando ali, essa imagem que é muito impactante. O filme conseguiu passar muito bem essa imagem da Eucaristia enquanto verdadeiro corpo e sangue de Cristo, né? Como o próprio Cristo diz: quando eu for elevado da terra, todos serão atraídos a mim. Então João tem essa visão de que realmente ali naquele momento Jesus estava instituindo um sacrifício que era o seu próprio memorial. Ou seja, Cristo estava instituindo ali um memorial para ser celebrado para sempre. Assim como no Antigo Testamento, Deus diz aos israelitas: conservem a lembrança da saída do Egito, deste êxodo, através deste sacrifício do cordeiro e da aspersão do seu sangue nas portas. Preservem até o fim dos tempos essa mesma celebração. Deus fala isso para os israelitas no Antigo Testamento. E Jesus diz no Novo Testamento, já agora atualizando, uma vez que no Antigo Testamento a sua Páscoa era apenas uma prefiguração da Páscoa perfeita de Cristo. Cristo diz já, ele que é o próprio Deus, ele que é o eu sou, ele diz: fazei isso em memória de mim. Jesus, ele eleva esse sacrifício antigo dos judeus à perfeição. Quando ele diz fazer isso em memória de mim, ele está atualizando a Páscoa judaica, levando-a à perfeição e instituindo para que nós rememorássemos esse sacrifício até o fim dos tempos. Pois ele nos disse: eis que estarei convosco até o fim do mundo todos os dias. É através do santo sacrifício de Cristo que ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos. E São Justino Mártir, ele traz aqui de forma belíssima esse itinerário de como era celebrada a Santa Missa. Eles tomavam os comentários dos apóstolos, os escritos dos profetas. Assim que o leitor terminou, o presidente da celebração toma a palavra para aconselhar os fiéis a seguir tão notáveis exemplos. A partir desse momento, a partir da finalização desse comentário, eles já iniciavam uma longa oração pelos presentes, pelo mundo, pela igreja, pelas perseguições, por tudo que eles estavam sofrendo. Após isso, eles levavam ao sacerdote, a quem preside, o pão, o vinho e a água, para que eles fossem, como o próprio São Justino nos diz,
eucaristizados. E a partir desse momento, os que estão presentes distribuem aos que estão presentes o pão, o vinho e a água eucaristizados. Esse relato é muito belo e ele remonta ao ano 150, ou seja, ao período pós-apostólico. Nós estamos falando aqui que a Eucaristia ela está presente na vida da igreja desde a instituição da Eucaristia por Cristo, no relato das Escrituras, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas paulinas e já no relato dos primeiros padres da igreja. Então São Justino Mártir já nos dá toda essa lembrança de como era estruturada a Santa Missa. Então agora nós vamos falar exatamente das partes da Santa Missa, né? Nós já falamos sobre qual espírito... Opa, meu celular aqui quase que caiu. Nós já falamos aqui com qual espírito nós precisamos adentrar na Santa Missa, ou seja, como nós podemos perceber melhor, receber melhor os frutos da Santa Eucaristia, que é através de nossa disposição espiritual em estarmos diante desse culto único, apesar de dividir em liturgia eucarística e liturgia da palavra, apesar dessa distinção, é um culto único onde Cristo está sendo sacrificado e seu corpo e seu sangue estão sendo entregues por nós. Então é com esse espírito, com essa disposição que nós temos que participar da Santa Missa. E agora nós vamos entrar na Santa Missa propriamente dita. É interessante nós notarmos um fato curioso. Eu vou aqui trazer várias curiosidades para que isso possa nos acrescentar em conhecimento e fazer com que nós tenhamos uma consciência melhor de como as coisas se davam, né? Num primeiro momento, aqueles que não haviam recebido o batismo, aqueles que nós chamávamos de catecúmenos, eles não participavam da liturgia eucarística. Eles participavam apenas da liturgia da palavra. Eles participavam dos ritos iniciais até a homilia, até a exortação de quem preside a celebração acerca dos escritos dos profetas e do comentário dos apóstolos, como São Justino Mártir nos trouxe. Eles participavam até esse momento. E a partir do credo, a partir do símbolo, que o credo, quando nós dizemos que o credo é um símbolo, ele é como se fosse uma chave e um cadeado. Aqueles que ainda não foram batizados, eles não conheciam este símbolo que caracterizava os cristãos. O credo, ele é um relato acerca da fé que nós professamos. Aqueles que ainda não eram batizados, eles não conheciam todos os elementos, todos os artigos desse credo. Então eles eram convidados a se retirar e o mistério que é o próprio corpo e sangue de Cristo, que estariam sendo eucaristizados, né, através das espécies eucarísticas, somente os batizados poderiam participar. Então, o ite missa es, ou seja, podem ir, acabou o momento, vocês estão enviados, os catecúmenos saíam da Santa Missa, eles não participavam. E de portas fechadas, então, iniciava o rito da liturgia eucarística. E o credo, o sacerdote, quem presidia ali a celebração, ele observava quem é que sabia dizer todo o credo, quem sabia proferir todo o credo. A partir desse momento ele sabia quem de fato era catequizado e quem não era catequizado. Porque aqueles que eram capazes de abrir as portas de onde o mistério seria celebrado, esse poderia participar da liturgia eucarística. Os que não sabiam recitar todo o credo, os que não conheciam todo o mistério, eles eram convidados a se retirar. Então nós tivemos um momento na história em que aqueles que não eram batizados ainda eram convidados a se retirar para que a liturgia eucarística pudesse ser celebrada. Inclusive, há relatos dos pagãos, né, dos romanos, ali o contexto histórico era do Império Romano, eles não sabiam que os cristãos faziam as portas fechadas. E quando os cristãos diziam que comiam carne e bebiam sangue de Cristo, isso foi identificado por muitos desses pagãos como que se os cristãos fossem canibais. Eles associavam
a sacrifícios de crianças. Olha só que loucura, né? Os pagãos, eles acreditavam que os cristãos sacrificavam crianças e por isso todo o rito era celebrado às portas fechadas. Por quê? Porque isso acontecia para que o mistério não fosse profanado. As pessoas não podiam participar de qualquer forma da liturgia eucarística. As portas eram fechadas somente para aqueles que eram batizados e já conheciam o mistério. Isso levava a várias construções, a várias teorias da conspiração por parte dos pagãos que não sabiam o que estava acontecendo. Então isso é muito interessante de nós notarmos, né? Que os cristãos eram chamados de canibais por isso, né? Porque diziam que comiam carne e sangue humanos. E de fato, através como São Justino nos diz, da eucaristização das espécies eucarísticas, do pão e do vinho, nós tomamos de fato a carne e o sangue de Cristo. Inclusive nos evangelhos há o relato onde Cristo diz que, onde os fariseus perguntam, né? Você está dizendo que nós teremos que comer pedaços da sua carne embebidas em sangue para que nós tenhamos a vida em nós? E Cristo diz, sim, é isso. Para que vocês tenham o penhor da salvação, vocês precisaram comer da minha carne e beber do meu sangue. Os apóstolos, após a debandada geral que aconteceu depois dessas palavras de Jesus, né? Vários dos que o seguiam deixaram de o seguir. Os apóstolos disseram, mas Jesus, isso é muito duro para os nossos ouvidos, como assim? Teremos que beber do teu sangue com pedaços da tua carne? E Jesus diz, se isso vos escandaliza, vocês podem ir embora também. Então Jesus não fazia questão nenhuma de que realmente de agradar as massas. Jesus trouxe a verdade. E olha que interessante, essa verdade tão dura, onde Jesus prometeu perseguições, onde Jesus prometeu sofrimentos, Jesus prometeu que eles seriam perseguidos como Jesus foi, que eles seriam mortos, levados às autoridades para serem mortos, seriam sacrificados, passariam por todo tipo de flagelo, passariam por todo tipo de calúnias. Foi isso que Cristo prometeu. E, ainda assim, hordas e hordas de pessoas se uniam aos cristãos ao verem o martírio desses cristãos, ao verem os sofrimentos desses cristãos, para defenderem uma loucura do tipo, vocês terão que comer da minha carne e beber do meu sangue. Então, como se diz dos primeiros séculos, a semente dos novos, o sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos. E de fato é isso, porque quanto mais martírios aconteciam, mais pessoas se uniam a essa narrativa, a essa história um tanto quanto maluca de que para termos a vida em nós teríamos que comer da carne e do sangue de um judeu vindo de uma cidadezinha de Israel. E é assim que nós chegamos hoje a bilhões de fiéis ao redor do mundo, e é assim que nós temos ainda hoje o mesmo ritual do sacrifício de Cristo, o mesmo culto litúrgico que os apóstolos tiveram e que São Justino relata aqui já no ano 150. E nós temos essa mesma pedagogia divina que nos leva à salvação através da nossa aliança com Cristo, que é comendo da sua carne e bebendo do seu sangue. Então agora nós vamos começar, de fato, a falar sobre as partes da missa explicadas. Nesse primeiro momento nós vamos falar sobre a liturgia da palavra e na próxima aula nós vamos falar sobre a liturgia eucarística. Então vamos iniciar com a liturgia da palavra. É bom que nós tenhamos em mente, no primeiro momento, que, como eu falei, as grandes famílias litúrgicas ao redor de todo o cristianismo, elas foram estabelecidas através de um tronco comum, através de uma raiz comum, que é a própria instituição da Eucaristia por Cristo e o relato dos primeiros apóstolos que nós já encontramos nas Escrituras. E nós encontramos, por exemplo, como nesse relato de Justino. Então, essa raiz, esse tronco, deu origem a várias famílias litúrgicas e, ao mesmo tempo, ao longo da história, houve várias mudanças, adaptações, melhorias na estrutura da Santa Missa. Então, a Santa Missa ela não é rezada como nós a rezamos hoje desde o início.
apesar da sua estrutura, do seu núcleo duro, do seu tronco ser o mesmo. A estrutura da missa é a mesma, mas a forma como algumas orações foram incluídas ou retiradas ou mudadas de lugar, elas foram como que um progresso ao longo dos séculos, né? E hoje nós celebramos uma missa que nos vem após a década de 60, após o Concílio Vaticano II e a Reforma Litúrgica. Nós temos que ter isso em mente, que a missa não foi celebrada o tempo inteiro como nós a celebramos hoje. Por exemplo, o caráter principal, que é o vernáculo, que é a língua que nós falamos, a língua de cada país, a língua de cada povo, nem sempre foi assim. Por exemplo, imediatamente anterior a essa reforma litúrgica, nós celebramos uma missa que durou muitos séculos, que era uma missa em latim. Mas, ao mesmo tempo, nós já tivemos uma reforma no século IV, se eu não me engano, ou no século III, onde a liturgia era celebrada toda em grego e passou para o latim. E isso causou também toda uma série de reações, mas para a melhor. E depois a missa foi celebrada em latim durante muito tempo. Nós tivemos a Reforma de Trento e tivemos agora a Reforma Litúrgica do século passado. Então é interessante nós, ao mesmo tempo que vamos colocando aqui como que hoje é celebrado, é interessante nós colocarmos como era celebrado antigamente. Como ela era celebrada no que nós chamamos de missa tridentina, ou missa gregoriana. Então eu vou fazendo aqui ao mesmo tempo o relato de como hoje no missal a missa está instituída para ser celebrada, e fazendo remissões, diferenciações acerca de como ela era celebrada há não muito tempo atrás. Questão de 50, 60 anos atrás. Então dentro do recorte histórico é um período muito pequeno. E é importante que nós vejamos também as interconexões entre as duas formas de celebrar, para que nós consigamos apreender o que de melhor a missa oferece para nós, mas também não nos esquecendo que existem elementos que, uma vez na nossa consciência, esses elementos podem enriquecer a forma como nós participamos da missa hoje. Algumas orações, alguns detalhes que nos ajudam a participar melhor da Santa Missa. Então, como que a missa hoje inicia? A missa hoje inicia com a procissão de entrada. A procissão de entrada, ela é a própria intronização de Cristo no altar. O sacerdote, agindo em persona Christi, ele é o próprio Cristo, e a sua ida para o altar é a própria intronização do Cristo para o santo sacrifício que será realizado. Então, durante a procissão do sacerdote, é recomendado, todas as questões que eu vou trazer aqui, elas estão inscritas no missal e na instrução geral do missal romano. Se eu for fazer uma análise minuciosa e usar os termos que o missal e que a instrução geral do missal romano usam, nós vamos ficar aqui numa terminologia, numa linguagem que às vezes vai ficar um pouco cansativa, vai ficar um pouco difícil de nós entendermos, porque são muitos termos, são os nomes para cada um dos paramentos que o sacerdote usa, cada um dos objetos litúrgicos tem um nome, então eu não vou entrar nesse detalhe de nomenclatura, eu vou apenas fazer aqui o esboço da dinâmica geral para nos ajudar a compreender. Os que tiverem mais interesse em se aprofundar nos nomes dos paramentos, em cada objeto que é utilizado pelo sacerdote, em cada objeto litúrgico, eu indico que vocês possam ler esse livro aqui chamado Entrarei no Altar de Deus. Esse livro aqui ele vai falar, ele é um livro relativamente curto, tem 400 páginas, e através desse livro você vai ter uma compreensão bem sólida acerca de cada um dos atos litúrgicos, de cada um dos paramentos, de cada um dos objetos. Você vai ter uma noção muito sólida acerca da liturgia. Mas aqui eu vou fazer o esboço de uma dinâmica geral para ficar mais fácil para a nossa compreensão. E é interessante que esse texto, chamado Entrarei no Altar de Deus, ele já inicia com uma frase que o sacerdote pronunciava no início da missa quando celebrada no rito gregoriano, no rito em latim.
né? Ele iniciava a Santa Missa dizendo Introibo ad altare Dei, entrarei no altar de Deus. Introibo ad altare Dei, de Deum que letificat juventutem meam, do Deus que é a alegria da minha juventude. É belíssimo. As orações que o sacerdote faz ao pé do altar, as orações de intronização da Santa Missa, que nós temos na Missa Tridentina, são orações belíssimas e que têm um significado muito profundo. Inclusive, eu entrei no meu casamento com uma música que diz exatamente isso. Subo ao altar de Deus, do Deus que é a alegria da minha juventude. Foi com essa música que eu entrei no meu casamento. Por quê? Porque isso é muito simbólico. E o sacerdote, ele já inicia a missa após o sinal da cruz, né, na missa tridentina, dizendo Introibo ad altare Dei, entrarei no altar de Deus. Antes disso, antes do sacerdote fazer o sinal da cruz, no rito antigo, o sacerdote fazia um rito de aspersão, chamado asperges, asperges-me, aspergi-me, Senhor, para que eu fique branco como a neve e todos os meus pecados sejam lavados. Ele iniciava com essa aspersão e somente após a aspersão ele já iniciava com o sinal da cruz. Hoje nós iniciamos com essa procissão de entrada, assim como no rito antigo, e nessa procissão de entrada, agora eu vou falar do rito que nós seguimos hoje, na procissão de entrada é indicado, é sugerido, na verdade é uma instrução taxativa. O missal ele diz que tem que ser assim, mas nós bem sabemos que existem muitos abusos litúrgicos que às vezes nos impedem de seguir a missa como está no missal. Então eu vou falar aqui como que deveria ser. Tudo que eu falar aqui como deveria ser, isso é uma obrigação. O missal ele estabelece uma ordem. A coisa deve ser dessa forma. Por quê? Porque o rito da Santa Missa, ele é um rito que, através da sua estrutura em si mesma, é uma estrutura que nos aproxima de Deus. E essa estrutura ela não nos foi dada da cabeça do homem, ela foi dada pelo próprio Espírito Santo. Então nós, leigos, nem mesmo os integrantes da hierarquia, os sacerdotes, nenhum de nós, nem mesmo o Santo Padre o Papa, ele tem o direito de mudar a estrutura que está no missal, porque a evolução da liturgia foi inspirada pelo próprio Espírito Santo. É o Espírito de Deus que conduziu os sacerdotes, os bispos, os cardeais e o Papa a instituírem o missal. Porque, como eu disse desde a primeira aula, nós cultuamos a Deus através de um culto ritualístico, litúrgico, que deve ser obedecido nas suas chamadas rubricas. As rubricas são as ações que o sacerdote deve realizar na liturgia. E são exatamente essas rubricas que permitem com que a missa seja universal, celebrada em qualquer canto do globo terrestre de forma igual. Claro, dentro das famílias litúrgicas. Existem várias famílias litúrgicas. Se eu for entrar nesse tema, também é um tema muito extenso, extensíssimo. Não vou entrar nesse... Eu vou falar sobre a família litúrgica latina, da Igreja Latina, da Igreja Romana. Não vou falar do rito dos ortodoxos, não vou falar do rito grego, não vou falar do rito melquita. Existem várias outras famílias litúrgicas. Vamos falar sobre o rito romano. Então, a estrutura da Santa Missa precisa ser obedecida. Então, voltando aqui à nossa explicação. Tudo que eu falar são as rubricas, como a coisa deve acontecer. A procissão de entrada, na procissão de entrada deve ser cantado o introito. O introito é uma oração. O introito é uma oração, é a primeira oração da missa. A primeira oração da missa já é a procissão. É a procissão. O sacerdote vai entrar juntamente com os ministros, né? Entenda como ministros aqui os acólitos, os leitores, não necessariamente os ministros extraordinários da Santa Eucaristia, né? Os ministros da Eucaristia. Quando nós dizemos ministros, são todos aqueles que colaboram de uma forma ou outra para a execução, né? Para a realização da Santa Missa. Então o sacerdote entra com os ministros e essa procissão já existe uma oração para ela.
é a oração do introito. E essa oração do introito, ela como que dá o norte, ela como que demonstra qual que será o espírito que vai reger a liturgia daquele dia. Ou seja, qual é a mensagem que as escrituras vão passar, qual é a mensagem que o relato dos apóstolos vai passar. O introito já prepara o nosso coração para o mistério que vai ser celebrado. Então, a música que deve ser cantada na procissão de entrada não é qualquer música, a gente não pode tirar ela da cabeça e sair cantando. Até porque uma distinção muito interessante de ser feita é a seguinte: a música, os ministros da música, eles não cantam na missa, eles cantam a missa. A missa é um ato, a missa é um culto único. Os músicos, eles não cantam na missa, não cantam dentro da missa, como se fossem extra, como se estivessem fora da missa. Eles cantam a missa. Existe o culto, eles vão cantar este culto. Ao invés de falar a missa, eles vão cantar a missa. Então isso é muito importante para que fique claro. Então os músicos precisam cantar o introito. E o introito, existem já especificações de qual deve ser o introito de cada missa do ano. Por exemplo, na missa tridentina, nós temos os vários introitos para cada missa. Isso aqui é um missal. Esse missal aqui é o missal cotidiano, por exemplo, da missa tridentina. Você pode pegar esse missal e todas as missas do ano inteiro estão aqui. Você vai rezar as missas do ano inteiro e não vai fugir disso aqui. É um itinerário espiritual para você se preparar para cada tempo litúrgico. Então, na procissão de entrada, já falando da missa nova, existe o introito. Cada missa tem o seu introito. Quando o sacerdote adentra o altar, ele faz uma oração. Primeiramente, ele faz uma grande reverência ao altar, porque o altar é o próprio Cristo. O Cristo, ele é a vítima, ele é o sacerdote, ele é o altar. É com esse espírito que nós temos que participar da Santa Missa. Nós estamos, a todo momento, nos recordando disso. Nós estamos no Calvário. E estando no Calvário, nós estamos diante de Cristo, que é o sacerdote, aquele que faz a oferenda, é a própria vítima, ou seja, ele é o cordeiro que se entrega pela nossa salvação, e ele é o altar, ele é o local onde vai se realizar o sacrifício. Porque é Cristo que nos garantiu a salvação através do sacrifício de si. Se no antigo Israel um sacerdote entronizava um carneiro, um boi, uma ovelha para o sacrifício, é o próprio Cristo que se introniza no altar para se sacrificar. Ele é o sacerdote e é a vítima. O sacerdote na missa, quando ele chega diante do altar, ele faz uma profunda reverência. Primeiro, se o tabernáculo, ou seja, o local onde as espécies eucarísticas estiverem dispostas, se for no próprio altar, no fundo do altar, como era nas igrejas antigas, o sacerdote faz uma genuflexão junto com os ministros. Se não tiver, se for outro lugar, a capela do Santíssimo, onde estão as espécies para ser consagradas, ele faz apenas uma reverência profunda. E essa reverência também é a reverência porque no altar, onde é realizado o sacrifício, existem ali os resquícios dos mártires, né? Toda pedra onde é realizada a Santa Missa do altar, existem ali, os nossos mártires estão ali também. Então é necessário que nós tenhamos sempre isso em mente. Então, o sacerdote, ele faz essa profunda reverência e a primeira coisa que o sacerdote faz é o sinal da cruz. As primeiras palavras da Santa Missa devem ser o sinal da cruz, proferidas pelo sacerdote. É interessante nós notarmos que o sinal da cruz, ele não é feito nos nomes do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não é feito em nome do Pai, não é feito em nome do Filho, não é feito em nome do Espírito Santo. Deus é trino e uno. É Pai e Filho e Espírito Santo. Por isso que muitas vezes nas nossas missas nós temos ali o sinal da cruz cantado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo.
A pessoa que provavelmente compôs essa música estava de boa vontade. Eu acredito que ele não estava de má vontade, mas ele desconhecia que isso não é litúrgico. Porque nós não temos um Deus que é no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Ele é Pai e Filho e Espírito Santo. Esse é o nosso Deus uno e trino. Por isso que nós fazemos o sinal da cruz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós fazemos o sinal da cruz com todos os dedos apontados, né, em rispe, significando as 5 chagas de Cristo. Mas, por exemplo, os ortodoxos fazem o sinal da cruz com os 3 dedos, o indicador, o médio e o polegar unidos, e os outros 2 dedos juntos, significando a trindade e a dupla natureza de Cristo, Deus e homem ao mesmo tempo. Então eles fazem o sinal da cruz com os 3 dedos unidos, mas nós, católicos romanos, fazemos com a mão estendida, significando as 5 chagas de Cristo, né? Então esse é só uma curiosidade para nos acrescentar aqui um conhecimento que é muito interessante. E após o sinal da cruz, o sacerdote faz uma saudação litúrgica, que também não é um bom dia, como vão, tudo bem com vocês, não é isso. Existem as rubricas que o sacerdote deve seguir para fazer a saudação inicial. Essas rubricas estão lá no missal. Existem 17 rubricas que o sacerdote pode escolher. Então ele não pode simplesmente falar, tudo bem, pessoal, como é que vocês estão? O sacerdote ele segue uma rubrica, ele faz uma saudação, e existem várias saudações, né? Inclusive, a nossa resposta pode ser, bendito seja Deus que nos virou no amor de Cristo, Ele está no meio de nós, tudo isso são respostas que estão no missal. Quando o sacerdote diz, né? O Senhor esteja convosco, é uma dessas saudações. Existem várias saudações. Inclusive, o sacerdote pode, no início já, né, após o sinal da cruz, ele pode repetir o introito. Porque em muitas missas o introito, como nós sabemos, o introito não é cantado. O introito, que é esse canto da procissão, ele deveria ser cantado. Vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo da missa tridentina. Vamos colocar aqui, o tempo comum aqui é o tempo depois de Pentecostes, por exemplo. Aí tem um introito que diz assim: diz o Senhor, os meus pensamentos são de paz e não de desgraça. Invocar-me-eis e eu escutarei a vossa oração. Reconduzirei os vossos cativos de todos os lugares porque andam dispersos. Abençoaste, Senhor, a vossa terra e pusestes termo ao cativeiro de Jacó. Isso é um introito. E na missa tridentina ele é cantado belíssimamente, com o canto gregoriano, belíssimo, é cantado. Então o missal tem os seus próprios introitos, que devem ser cantados. Ou seja, os músicos não devem cantar na missa, devem cantar a missa, cantar o que está prescrito nas rubricas. É isso que nós vamos ver ao longo de toda essa explicação, né? E agora nós vamos falar de um tema que é muito interessante, né? Após o sinal da cruz e a saudação inicial, nós temos o ato penitencial. Percebam quando eu falei o ato penitencial e o Kyrie eleison. Por quê? Porque são dois ritos distintos. O ato penitencial é uma coisa, o Kyrie eleison é outra coisa. Muitas das nossas missas que nós participamos simplesmente se oculta o ato penitencial e reza o Kyrie. Isso é no mínimo, para dizer o mínimo, é uma incompletude e para dizer o máximo, é um abuso litúrgico. Porque existe o Kyrie, existe o rito penitencial chamado ato penitencial. Então é importante nós termos em mente que o ato penitencial ele é um rito próprio. E que, inclusive, na missa tridentina, o ato penitencial ele é rezado antes mesmo do sacerdote subir ao altar e começar a missa. O ato penitencial é uma oração ao pé do altar. O sacerdote sequer entrou no altar quando ele reza o ato penitencial. Só depois do ato penitencial e da absolvição é que ele sobe ao altar e é rezado o Kyrie eleison. Então o ato penitencial, que é um rito penitencial, ele é um rito... Nossa, eu tenho 26 segundos, parece que já deu
Deu 1 hora já? Pera aí, gente, que o meu Instagram alertou aqui que falta alguns segundos para acabar a aula. Mas eu vou desconectar e conectar de novo. Então, se vocês estiverem gostando, entrem de novo que vai encerrar essa aula e vai começar outra. Faltam 5 segundos aqui, porque cada live é feita só de 1 hora em 1 hora. Então vai encerrar aqui, mas fiquem online. Pessoal, é o seguinte, já são 9h10 da noite. Já são 9h10 da noite. Eu vou encerrar aqui e nós continuamos na próxima aula. Foi 1 hora que eu vi voando. Então eu vou continuar a partir da próxima aula de onde eu parei, que é o ato penitencial e o Kyrie. Na próxima aula nós iniciamos com o ato penitencial e o Kyrie, já que nós conseguimos aí avançar bastante. Espero que vocês tenham gostado e não percam a próxima aula. Pretendo fazer na próxima semana já. Não vão ser daqui 15 dias, vai ser já na próxima semana. Então, se vocês estiverem gostando, continuem conosco. Avisem para os seus amigos, os que também tiverem interesse em participar, porque eu acredito que vai ser bem bacana para o nosso enriquecimento. Tudo bem? Muito obrigado aos que participaram. E já na próxima segunda-feira, nós já continuamos com essa aula. Tudo bem? Deus os abençoe. Fiquem com Deus.